E aí, pessoal, vamos lá para mais uma resolução aí da nossa AT. Dessa vez a AT número 2 do segundo bimestre, né? A gente vai resolver aí exercícios de termologia, né? A gente vai ter exercícios de termometria, exercícios de calorimetria, tá? Vamos fazer junto. São exercícios tranquilos aí, né? Já comentei isso com vocês, tá? E vão ajudar a gente a preparar aí para a nossa próxima prova, tá? Então, vamos acompanhar junto. Vou tentar fazer um vídeo mais rápido hoje, tá? O pessoal falou, poxa, não está muito comprido, 30 minutos, 40 minutos, vamos fazer um vídeo mais rápido aqui, já estou falando demais, já estou esticando o vídeo, vamos começar a fazer o exercício então, né? Para a gente não alongar mais o vídeo. Então vamos lá. Nossa primeira questão, uma questão de termometria, tá? Deixa eu ampliar aqui para vocês, vamos acompanhar juntos, né? Para a gente poder resolver com domínio aí de toda a informação. Bom, tá aqui. Maria usou um livro de receitas, o livro estava em inglês, para fazer um bolo de fubá. Mas ao fazer a tradução do livro do inglês para o português, a temperatura permaneceu em Fahrenheit. A receita disse que o bolo deve ser levado ao forno a 392 graus Fahrenheit e permanecer nessa temperatura por 30 minutos. Qual é a temperatura em graus Celsius que Maria deve deixar o forno para não errar a receita? Então vamos lá dar uma olhadinha, né? Então o que a gente tem aqui? A gente, como eu já tinha dito para vocês, primeiro exercício, um exercício tranquilo, né? Deixa eu colocar aqui a minha mãozinha aqui. É um exercício tranquilo aqui, onde a gente tem uma transformação de graus Fahrenheit para graus Celsius. E como é que a gente vai operar essa transformação de unidade de temperatura? Eu não vou fazer aqui a dedução, tá? Porque a gente vai resolvendo os exercícios, mas a gente tem aqui a equação, né? Temperatura Celsius sobre 5 é igual a temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 9. Como eu já tinha dito, tá? Exercício tranquilo porque é uma aplicação direta da equação, né? Lembrando então que a gente tem essa equação que vocês precisam saber e também temos a equação temperatura Kelvin é igual a temperatura Celsius mais 273. Foi as duas equações que a gente desenvolveu em aula, não é isso que eu pedi para vocês saberem, tá? Mas vamos lá, a gente tem então a temperatura dada, que é a temperatura em Fahrenheit, que é igual a 392 graus Fahrenheit, e a gente tem aqui a temperatura Celsius, que é a temperatura que eu quero saber. Eu vou aplicar isso diretamente na equação, temperatura Celsius é o que eu quero saber, sobre 5 é igual a 392 menos 32 sobre 9. Ah, Xandão, mas tem ali o 30 minutos. Onde que a gente vai usar isso? Não, gente, é dado a mais, tá? Então, está comentando da receita, mas os 30 minutos não entra no nosso cálculo. Então, vamos lá. Tem aqui temperatura Celsius sobre 5 é igual a 392 menos 32, 360 sobre 9. Tá? Continua pura matemática isso aqui. Então a gente tem aqui temperatura Celsius sobre 5 igual a 40. Tá? Pego o 5, vou passar para cá multiplicando. E o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter temperatura Celsius igual a 200 graus Celsius. Lembrando que Celsius e Fahrenheit a gente tem... a gente utiliza o símbolo de graus, né? Para a temperatura Kelvin, a gente não tem essa mesma propriedade. Então aqui, letra E, tá? É a nossa resposta, 200 graus Celsius. Beleza? Tranquilo, exercício bem fácil, aplicação de fórmula, tá? E a gente agora vai para o próximo exercício aí, né? O exercício número 2. Aí no exercício número 2 a gente vai ter uma aplicação um pouquinho mais complexa, né, porque a gente vai utilizar uma escala não conhecida, né, uma escala que não é
nem Celsius nem Fahrenheit, né? Mas a gente vai fazer a conversão entre essa escala não conhecida e uma escala conhecida, utilizando os pontos de referência também que a gente já domina, que são os pontos de referência gelo e vapor, né? Então essa segunda questão fica bem didático, né? Mas a gente vai depois também dar uma complicadinha aí, né? Então tá aí a nossa questão, né? Vamos dar uma olhadinha nela. Deixa eu colocar aqui ela maior para a gente enxergar melhor aqui. Vamos lá. Vou ler com vocês e a gente já parte para a resolução. Para calibrar um termômetro, um técnico relacionou a temperatura medidas e comprimento da coluna de mercúrio no interior do termômetro. E dados obtidos foram os seguintes. Quando a temperatura registrada era 0 graus Celsius, o fluido apresentava um deslocamento de 5 centímetros de altura da coluna de mercúrio. Ao atingir a temperatura de 100 graus, o comprimento registrado foi 10 centímetros. A partir dessas informações, determine qual será a temperatura em graus Celsius quando o comprimento da coluna de mercúrio for igual a 7 centímetros. Então, o que ele está pedindo para a gente aqui? Ele está pedindo que a gente ache a equação, né, de transformação entre essas duas escalas, uma escala altura de mercúrio e a escala Celsius, né? E aí depois a gente aplique, dando aí a temperatura Celsius correspondente a 7 centímetros, tá? De boa também, não tem segredo aqui esse exercício, tá? Lembrando que isso aqui é uma aplicação direta do Teorema de Tales, né? Para tudo que a gente for fazer aqui nos nossos exercícios de termometria, vão ser aplicações diretas do Teorema de Tales, como a gente utilizou para achar a equação de Celsius para Fahrenheit. Então é a mesma aplicação, só para a gente complicar um pouquinho aqui, né? E a gente exercitar a nossa matemática aqui. Mas vamos lá. Pegando aqui então a mãozinha já está a postos. Então, o que a gente vai fazer sempre que a gente tiver um exercício semelhante a esse? Nós vamos desenhar os dois termômetros. Então, lembra que são dois termômetros idênticos, tá? Não precisa ser artista, não precisa fazer nada assim, tá? São dois traços idênticos onde a gente vai colocar as temperaturas. Então, eu vou começar com a referência aqui, ó. A gente tem a referência grau Celsius 0, grau Celsius igual a 100, que é gelo e vapor, não é isso? E vou colocar os correspondentes no próximo termômetro. Deixa eu colocar em outra cor aqui, né? Então a gente disse que para grau Celsius a gente tinha 5 centímetros para 0 graus Celsius e para 100 graus Celsius 10 centímetros. Então a gente tem uma distância, aliás, 100 não, 10 centímetros. Então a gente tem uma distância de 5 centímetros entre os dois pontos de gelo e de vapor. Tá? E o que eu quero saber? Eu quero saber qual é a correspondente para qualquer temperatura nessa escala. Eu vou colocar aqui TA, de altura de mercúrio, e aqui TC, Celsius. Você pode colocar o nome que você quiser, desde que as temperaturas estejam correspondentes. E o Teorema de Tales vai falar o que para a gente? Quando a gente tem um feixe de retas paralelas, né, cortadas por transversais, os segmentos gerados eles vão ter uma proporção entre eles. E a gente vai usar a proporção da seguinte maneira: tamanho pequeno sobre tamanho grande é igual a tamanho pequeno sobre tamanho grande, né? Estão lembrados disso lá da aula. Então vamos lá, vamos pegar aqui primeiro termômetro Celsius, vamos pegar aqui tamanho pequeno, lembrando que o segmento ele é uma variação dentro da escala, então eu vou utilizar aqui, ó, temperatura Celsius menos a temperatura de referência gelo. Então o que eu tenho? TC menos 0 dividido por tamanho grande. Tamanho grande está aqui do lado, não é isso?
também é um segmento inteiro aqui. Lembra que essa escala ela é infinita aqui, então isso aqui é um pedaço de uma reta. E qual é o tamanho disso aqui? É 100, que é a parte de cima da escala, menos a parte de baixo, 0. Beleza? Então, isso aqui vai se repetir, vai ser correspondente à mesma proporção na escala altura de Mercúrio. Então, vamos lá, tamanho pequeno, TA menos 5, sobre grande, 10 menos 5, que vai dar aqui. Vamos lá, vamos colocar por partes, não é isso? Então, a gente simplificando aqui vai estar TC sobre 100 é igual a TA menos 5, não dá para simplificar aqui, 10 menos 5, que dá 5. Acha, não, você fez aquela simplificação da fração aqui, precisa fazer? Não, você pode fazer a conta direto, tá? Mas vamos lá, vamos fazer a simplificação aqui, né? Na realidade, eu acho que a gente nem precisa, mas vamos fazer, tá? Eu vou pegar aqui, ó, a gente tem que 100 é divisível por 5, né? Então a gente vai ter aqui TC, 100 dividido por 5 vai dar 20, igual a TA menos 5. Se eu quiser passar ele para cá multiplicando, eu vou obter a seguinte equação, que TC, é a temperatura que eu quero em Celsius, é igual a 20 vezes TA menos 5. Tá? Vou fazer esse passo aqui para a gente não esquecer. Quando eu passo esse 20 para cá multiplicando, ele não multiplica só o TA, ele não multiplica só o menos 5, mas ele multiplica a expressão toda. Então eu vou fazer aqui a minha distributiva, tá? Lembra que o maior erro que a gente comete nesse tipo de exercício é não fazer a matemática direito. Então aqui, temperatura Celsius é igual a 20 TA menos 100. Então tá aí, a gente tem a equação. O que ele quer saber? Ele quer saber qual é a temperatura Celsius correspondente à altura de 7 centímetros da coluna de Mercúrio. Tá achando, mas não tem grau aí, não faz mal, a gente pode medir em centímetros, né? Lembra que a temperatura ela é uma medida indireta, então eu estou relacionando a temperatura à altura da coluna de Mercúrio, totalmente normal. Então vamos lá, agora é só aplicar, não é isso? Vamos lá, TC é igual a 20 vezes 7 menos 100. Eu tenho que TC é igual a 140, não é isso? 20 vezes 7, 140, menos 100. Eu tenho então que TC é igual a 40 graus. Alternativa, então, C, né? Vamos lá, voltar no nosso quadro aqui, marcar a alternativa C. Como é bom medir temperatura com Xandão, não é isso? Vamos lá. Vai dar certo, eu sei que a piada já está velha, mas eu não posso deixar de fazer. Vamos embora, né? Vamos lá. Gente, então, simples, né? A gente vai aplicar essa mesma regra para todos os exercícios de termometria. Então, se você estiver lá fazendo exercício e não lembrar da equação Fahrenheit-Celsius, você vai fazer a aplicação de Thales, tá? No caso desse exercício, a gente fez a aplicação de Thales para a referência vapor e gelo, tá? Mas ela pode ser feita a partir de qualquer referência, tá? Dentro da escala. Não precisa ser vapor e gelo, né? Nós vamos ver isso aí nesse próximo exercício que nós vamos resolver, o exercício número 3, tá? E nesse exercício eu estou utilizando um gráfico. Eu vou explicar para vocês como é que a gente vai trabalhar com esse gráfico. O gráfico, não assustem com o gráfico, ele é apenas uma referência para a gente tirar as informações. Então, mas não tem segredo o exercício não, tá? Vamos lá, tá aí o nosso exercício, deixa eu ampliar ele aqui, ok? Vamos ler juntos e aí a gente resolve aqui junto com a mãozinha. Vamos lá, começando a nossa leitura aqui. Vamos. Um cientista criou uma escala termométrica D. Tá? Mas o que é D? Não importa, é D. Ele deu aí para dar continuidade. Vamos lá.
e adota como pontos fixos o ponto de ebulição do álcool 78 graus Celsius e o ponto de ebulição do éter 34 graus Celsius, né? Gente, tanto faz aqui, né, o ponto de referência, tá? Ele não atribuiu os valores Celsius, por isso a gente, aliás, ele não atribuiu os valores da escala D. Isso a gente vai verificar no próprio gráfico, né? Mas ele diz que são ebulição do álcool, né? E ebulição do éter. Ah, mas poxa, foi ebulição, são pontos quaisquer da nossa escala, tá? Mas vamos lá, vamos colocar a mãozinha para a gente tentar fazer a relação aqui. Eu vou reproduzir o gráfico aqui, né? Um gráfico bastante simples. Então a gente tem aqui o gráfico graus Celsius e aqui o gráfico graus D, né? E ele traça então essa reta aqui, né? Onde eu tenho aqui o ponto 34 Celsius, que é o ponto zero da nossa escala D, e aqui eu tenho o ponto 78 Celsius, que corresponde a um outro ponto da escala D, que é o ponto 80, tá? Então, simplesmente, o que a gente vai considerar? Vamos considerar esses dois pontos aqui como referência. Xandão, ainda não entendi. O que o gráfico está dizendo para a gente? Ele está dizendo que quando eu tenho zero na escala D, isso corresponde a 34 na escala Celsius. Então, olha lá, 0 graus D corresponde a 34 graus Celsius. E ele diz que o nosso 80D corresponde a 78, são os pares ordenados. É isso que o gráfico diz para a gente. O gráfico relaciona dois pontos no espaço cartesiano. Então, se eu tenho D igual a 0, eu tenho correspondente 34. Se eu tenho 80 no grau D, eu tenho 78 na escala Celsius. Ele determina correspondência, tá? Então, se eu entendo isso aqui, eu vou agora desenhar o meu termômetro, tá? Lembra? Dois termômetros idênticos, tá? Não precisa fazer bulbo, não precisa fazer nada artístico, lembra disso. Nós só vamos ter essas duas retas aqui com os pontos de referência. Então eu tenho aqui, vamos usar aqui graus D primeiro e graus Celsius, tá? Graus Celsius. Então ele diz aqui, graus D eu tenho 0 e tenho 80, né? Ele bota esses dois pontos de referência quaisquer, e aí eu tenho as correspondências aqui em Celsius. Para 0, 34 graus Celsius, e para 80 eu tenho 78 graus Celsius. O que eu quero saber? Eu quero saber quando eu tiver uma temperatura D qualquer aqui, qual vai ser o correspondente em Celsius, né? Então a gente consegue montar aqui de novo o nosso Thales, feixe de retas paralelas cortadas por transversais. Nós vamos então obter aqui, né, os segmentos, e aí esses segmentos são proporcionais. Então lembrando que a gente vai fazer a proporção tamanho pequeno sobre tamanho grande. Fechou? Isso valendo para os dois termômetros. Então vamos lá começar pelo termômetro D, tá? Eu tenho aqui TD menos 0. Ah, Xandão, mas eu tenho que colocar o D antes do C. O C não importa, você coloca o termômetro do jeito que você quiser. O termômetro é seu, você bota na posição que você quiser, tá? Desde que eles estejam alinhados aí com os pontos de referência no lugar. Então vamos lá, tamanho pequeno sobre tamanho grande. Qual é o tamanho grande? 80 menos o ponto de referência aqui, 80 menos 0. Vou fazer a mesma coisa para o outro termômetro em Celsius. Temperatura em Celsius, menos 34. Você vê que a coisa muda agora, porque eu tenho pontos de referência diferentes. Então, você estava acostumado lá, temperatura Celsius menos 0, só que agora o ponto de referência é 34, tá? Então, não assusta aí com essa resolução. TC menos 4 é igual a 78 menos 34. Não é menos 4, é menos 34. Vamos lá, vamos simplificar.
TD sobre 80 é igual, então, a TC menos 34. Não se impressiona com esse menos 34 no TC. Nós não estamos fazendo Fahrenheit, tá? Lembra, nós mudamos os pontos de referência. 78 menos 34, que vai dar 44. Beleza? Tá aqui, tá? A gente pode fazer aquela simplificaçãozinha esperta aqui, não é isso? Tá? Sabendo que 80 e 44 são divisíveis por 4, então a gente tem aqui temperatura D sobre 20 é igual a TC menos 34 sobre 11. Ixi, será que vai complicar nosso cálculo aqui? Tomara que não, né? Mas vamos lá, ele quer saber o seguinte, ele quer saber qual é a temperatura, né, na escala D, ele quer saber TD, né, se a gente tiver a temperatura de ebulição da água. Pô, a gente sabe, né? Então, temperatura Celsius igual a 100 graus Celsius. Eu quero saber o correspondente da ebulição da água na escala TD, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente aqui substituir TC por 100, né? Então, eu tenho TD sobre 20 é igual a TC, que é 100, menos 34 sobre 11. Tá? Resolvendo aqui, agora vira matemática pura, não é isso? TD sobre 20, opa, já estou fazendo confusão aqui, TD sobre 20, 100 menos 34 vai dar 66, opa, deu certo aqui, né? Então, como a gente já sabe, vai dar sempre exato, né? Então, TD sobre 20 é igual a 6. Vou passar o 20 para cá multiplicando, não é isso? E aí eu vou obter o seguinte resultado. TD é igual a 120 graus D. Beleza? Então, simplesão, não é isso? Não tem segredo, tá? Vamos só aqui ampliar para a gente poder preencher aí o nosso formulário aí. Se você não pegou o link ainda, tá? O representante colocou lá no grupo da sala, tá? Então aqui resposta 120. Demais é fazer transformação de escala com Xandão, tá? Não tem segredo, tá? Aplicação direta de Tales, então podem ficar tranquilos, sempre vai ser assim. Não importa para a gente o ponto de referência, tá? A gente tem que ter 2 pontos de referência sempre, tá? Não importa se é gelo e vapor, não importa se são 2 pontos qualquer, desde que a gente tenha 2 pontos de referência, a gente tem os 2 termômetros em paralelo lá, a gente acha qualquer temperatura, tá bom? Então vamos lá, vamos partir para nosso próximo exercício aqui. Agora a gente já sai lá da termometria e vamos partir para calorimetria, que é o estudo então da movimentação de energia em forma de calor, né? A movimentação do Cal aí, pode ser Cal, pode ser Joule, né? A gente vai estar utilizando aqui a caloria, tá? Mas também pode ser em Joule, se for dado em Joule, e a gente vai fazer a transformação, essa conversão vai ser dada para vocês, pode ficar tranquilo. Então vamos lá, né? Vamos partir aqui para a nossa questão aqui, né? Questão número 4. Deixa eu deixar só ela aqui para vocês, tá? E vamos partir para a resolução aqui, deixar a mãozinha a postos para a gente fazer esse exercício. Vamos lá. Em uma aula experimental de calorimetria, uma professora queimou 2,5 gramas de castanha de caju crua para aquecer 350 gramas de água. Opa, o Xandão está complicando. Não, pois é, essa aqui, aquele nosso primeiro exercício, vai falar um pouco sobre calor sensível, não é isso?
eu vou dar energia para um determinado corpo e verificar aí a sua mudança de temperatura. Então, calor sensível é aquele calor que a gente sente, né, a mudança de temperatura. Então, ela vai queimar e gerar calor a partir de 2,5 gramas de castanha de caju e aquecer 350 gramas de água em um calorímetro de capacidade térmica desprezível. Lembrando que capacidade térmica desprezível quer dizer que o calorímetro não participa do fenômeno, não participa da troca de calor. Com base na leitura da tabela nutricional a seguir e da medida de temperatura da água, após a queima total do combustível, ou seja, a castanha de caju, ela conclui que 50% da energia disponível foi aproveitada, né? Quem disse que não dá para dar uma complicadinha no exercício? Mas vamos lá, vai dar certo. Após a queima total do combustível, ela concluiu então que 50% da energia disponível foi aproveitada. O calor específico da água é 1 cal por grama grau Celsius. Lembra que a gente vai dar isso aqui, tá? Mas que na prova, por exemplo, das universidades federais, normalmente esse valor não é dado, tá? Lembra disso. O valor não é dado nos vestibulares das federais. Na FUVEST, na Unicamp, o valor costuma aparecer. No Enem, com certeza aparece, né? Densidade da água, calor específico da água sempre vai ser dado, mas nas universidades federais eles costumam partir do princípio que você já sabe, tá? Então, o calor específico da água é 1 cal por grama grau Celsius. Então ele quer saber, ele sabendo também que a temperatura inicial da água é 20 graus Celsius, ele dá uma série de informações nutricionais, ele quer saber qual é a temperatura da água, né, depois que eu forneço a energia aí das 2,5 gramas de castanha de caju para 350 gramas de água. Bom, vamos criar um raciocínio aqui, deixa eu colocar aqui a mãozinha para a gente. E vamos começar, né? Então ele diz ali, primeiro ele vai começar a falar ali que 10 gramas de castanha tem um valor energético de 70 mil calorias, 70 quilocal. Não é isso? Então você vê que tem um monte de detalhe para a gente aí. Primeiro então eu vou querer saber qual que é a quantidade de energia que eu vou ceder lá para ele. Então eu sei que 10 gramas correspondem a 70 mil calorias. Se eu tenho 2,5 gramas de castanha de caju, qual vai ser a quantidade de energia? Então a gente tem aí 70 mil, né? Vamos fazer aí a regra de 3, isso aí vocês já dominam de boa, né? 70 mil dividido por 4, né? Esse vai ser o nosso resultado. Fazendo aqui a nossa regrinha de 3, né? Vamos fazer aqui, Xandão, vamos fazer. Vamos. Tá aqui, eu tenho que 10x é igual a... Aqui vai dar 2,5, vai dar 175 mil calorias. Então eu tenho que isso aqui corresponde a 17.500 calorias, tá? Mas não para aí, você vai olhar lá no exercício, ele diz que só vai ser aproveitado metade disso, 50%. Então a energia que é cedida para a massa de água é igual a 50% de 17.500. Isso aqui é o que o exercício me dá, tá? Então eu vou dividir aqui 17.500 por 2, a gente vai ter uma quantidade de energia cedida para a água de 8.750 calorias. Pô, quem disse que não dava para complicar o exercício, né? Mas vamos lá, essa aqui é a quantidade, agora vem a parte fácil, a quantidade de energia cedida. Eu tenho a massa, que é igual a 350 gramas, ainda bem que já está em gramas, né? Eu tenho temperatura inicial da água igual a 20 graus Celsius, e a pergunta é, qual é a temperatura
final da água, né? Então, ele não quer saber o delta, ele quer saber a temperatura final. Tá? O que, que a gente sabe? A gente sabe que a quantidade de energia cedida para um corpo, ela é igual à massa desse corpo, vezes o calor específico, vezes o ΔT. Sabendo que ΔT, né, é igual a temperatura final menos a temperatura inicial. A gente tem todos os dados, então vamos resolver, né? A gente tem aqui a temperatura, a quantidade de calor que foi cedida, 8.750, a massa 350, o calor específico é 1, né, que dessa vez foi dado, temperatura final que eu quero saber, menos 20. Então, 8.750 é igual a 350 vezes TF menos 20. Tá? Quando a gente tem isso aqui, o 350 não multiplica só o TF, não multiplica só o 20, a gente tem que fazer a nossa distributiva, usa o chuveirinho, beleza? E vamos lá, 8.750 é igual a 350 TF menos 700. Aliás, menos 700 não, menos 7.000, né? Vai dar aqui 710, 7.000. Então, 350 TF. O 7.000 passa para lá somando, né? Deixa eu ir aqui na minha calculadora, vocês não estão enxergando, mas eu estou fazendo ela rapidinho aqui. Ela vai dar 15.750, tá? Agora é só dividir. Você vê que virou matemática pura isso aqui, né? Não tem segredo nenhum. Divide aqui por 350 e eu vou obter a seguinte temperatura. Temperatura final igual a 45 graus Celsius. Fechou? Tá? Então tá aí o nosso exercício resolvido. Deu para dar uma complicada aqui na fonte de calor, tá? Então, isso pode ser cobrado de várias maneiras. Lembra que aqui eu estou queimando uma quantidade de combustível, mas eu posso dar aqui posso estar usando um maçarico, posso estar botando isso dentro de um forno. Então, o que a gente fez? A gente calculou primeiro a energia, né? A primeira parte do exercício foi calcular a energia que foi dada, tá? No final das contas, isso aqui a gente já sabe fazer, é uma proporção, tá? Mas o exercício propriamente dito vem aqui, ó, na aplicação da equação do calor sensível, tá? Então, a gente tem que, aqui é mais uma organização de raciocínio do que, né, do que como vou colocar, do que a parte de física, né? A gente está trabalhando aqui, a parte física é muito simples, tá? O que a gente tem aqui é um raciocínio lógico e matemático aí um pouquinho mais chato de fazer. Então, só terminando aqui, nossa resposta é a resposta C, 45 graus. Então, presta atenção, organiza bem o exercício de vocês aí, que eu tenho certeza que vocês não vão ter maiores problemas. Tá bom? Vamos lá. Então, agora a gente vai partir aqui para o nosso exercício 5. Eu acabei estendendo de novo, que o Xandão fala pra caramba, né? Mas vamos partir para o nosso exercício 5 aqui e vamos tentar finalizar o nosso vídeo aqui com a solução. Tá aí o exercício 5, é um exercício que agora envolve calorímetro, tá? Que é uma aplicação daquilo que a gente fez no exercício anterior. Ali no exercício anterior a gente fez a aplicação do calor sensível, né? Entendeu o conceito, e agora a gente vai para o exercício do calorímetro, onde vai ser a aplicação disso, o entendimento aí da questão da interação dos corpos, trocando calor e chegando no equilíbrio térmico. O equilíbrio térmico onde a gente tem a temperatura final dos dois corpos que estão trocando energia igual
aliás, uma temperatura idêntica, né? Mesma vibração das moléculas, né? O equilíbrio térmico vai ser um corpo de maior temperatura fornecendo energia para um corpo de menor temperatura e os dois chegando no equilíbrio térmico. Vamos lá, vamos ler o exercício. Um bule contém 100 gramas de chá a 70 graus Celsius, que foi misturado com 50 gramas de leite a 30 graus Celsius. Para abrandar, né, para diminuir um pouco a temperatura do chá, né, foi feito esse procedimento. Sabendo que o calor específico do leite é 2 calorias por grama grau Celsius, né? Só lembrando o conceito de calor específico, é a quantidade de energia que eu dou para 1 grama de massa da minha substância, tá? Para aumentar ou diminuir a temperatura em 1 grau Celsius. E o calor específico do chá é 1 cal por grama grau Celsius, é praticamente água, né? E que o sistema é termicamente isolado, ou seja, ele não troca energia com o meio externo, não recebe energia do meio externo e não cede energia para o meio externo. Então é correto afirmar que a temperatura dessa mistura, né, a temperatura, quando ele fala da mistura, é a temperatura final, ele já deu as iniciais, né, ele quer saber qual é a temperatura final dessa mistura. Então vamos lá, como é que a gente vai resolver esse exercício? Primeiro vamos colocar a mãozinha aí, né? Vamos colocar a mãozinha para a gente enxergar o nosso raciocínio aqui. Deixa eu centralizar um pouco o papel, mãozinha está aí. Como é que a gente vai trabalhar isso? A gente tem que entender qual é que é a quantidade de calor fornecido por um dos corpos e qual é a quantidade de energia absorvida pelo outro corpo. Então a gente começa lá, corpo 1, tá? Não, mas qual que é o corpo 1, qual que é o corpo 2? Você que diz. Eu vou começar aqui pelo leite, o leite frio, tá? Vou adotar aqui corpo 1, leite. Você pode colocar na ordem que você quiser, tá bom? Então vamos lá, qual é a massa de leite? Então ele me dá lá a massa do leite igual 50 gramas. Ele dá a temperatura inicial do leite igual a 30 graus Celsius. O calor específico do leite é igual a 2 cal por grama grau Celsius, tá? Então eu já tenho todos os dados aqui. Quero saber a temperatura final. Estou fazendo uma bagunça aqui, né? Então, temperatura final, tá? O que eu vou fazer com esses dados? Vou achar, então, qual é a quantidade de calor movimentada por esse jeito. Mas eu não tenho TF, exatamente, ele vai ficar como incógnita, né? Então vou pegar lá a minha equação, deixa eu colocar ela aqui como referência para a gente, aqui em cima, aqui, ó. Quantidade de energia igual a massa vezes calor específico, vezes ΔT, né? Daquele jeito que eu falei para vocês, né? Que a minha esposa adora, né? É o que macete, beleza? Eu tenho que ouvir essas coisas aqui em casa. Mas vamos lá, que macete. Então vamos preencher aqui, né? Eu tenho quantidade de calor do corpo 1 é igual a massa 50 vezes calor específico 2 vezes o ΔT. Não, mas você não tem ΔT. Não, ΔT é temperatura final menos temperatura inicial. Então temperatura final que é igual para os dois corpos menos temperatura inicial que é 30, tá? Então vamos lá, vamos simplificar, que é matemática. Quantidade de calor é igual a 100 vezes TF menos 30. Faço a distributiva, sempre lembra da distributiva. Quantidade movimentada pelo corpo 1, então é igual a 100 TF menos 3.000. Cuidado com o zero aí, beleza? Vamos lá. Agora, divide a folha no meio, vai ter que organizar, tá? Exercício de calorimetria, a organização tem que ser maior do que na mecânica, tá? Não se perde aí nos dados. Vamos lá, corpo 2. Quem que é o corpo 2? Eu adotei o corpo 2 como sendo o chá. Qual é a massa do chá? O chá tem 100 gramas de massa.
Tá? Qual é a temperatura inicial do chá? A temperatura inicial do chá era 70 graus Celsius. Eu não quero queimar o beicinho, por isso eu vou colocar lá leite frio, não é isso? Calor específico, 1 cal por grama grau Celsius. Temperatura final é o que eu quero saber, ela é igual para os dois corpos. Então a gente vai lá usar a nossa equação, que macete, né? Quantidade de calor é igual a massa, aqui no caso 100, vezes o calor específico 1, vezes ΔT. Xandão, o que é ΔT? Temperatura final menos temperatura inicial. Então a quantidade de calor é igual a 100 vezes TF menos 70, tá? Vamos lá, faz a distributiva, chuveirinho, tá? Quantidade de calor é igual a 100 TF menos 7.000, tá? Então tem aqui a quantidade de calor movimentada pelos dois corpos. Xandão, o que eu vou fazer com isso aqui? Simples, né? Nós vamos agora fazer o balanço da energia que está sendo utilizada dentro do calorímetro, né? Como é que é o balanço da energia? A gente sabe que o calorímetro, a quantidade de energia absorvida dentro do calorímetro, mais a quantidade de energia cedida dentro do calorímetro, tem que ser igual a zero. Por quê? Porque toda a energia absorvida é positiva, toda a energia cedida é negativa, e como o calorímetro é um sistema isolado, necessariamente toda energia que é cedida é absorvida dentro do calorímetro, e toda energia absorvida ela é cedida dentro do calorímetro, ou seja, que nem balada, o que acontece na balada fica na balada, o que acontece no calorímetro fica no calorímetro. Não entra energia de fora, não sai energia de dentro. Tudo está concentrado. Por isso que o somatório tem que ser igual a zero. Então o que eu vou fazer aqui no somatório? Vou pegar as duas equações e vou aplicar aqui. Então vamos lá, energia absorvida, né, que é a do leite. O leite está mais frio, ele vai absorver energia. Então aqui está 100 TF, não é isso? 100 TF menos 3.000, mais aqui a equação 2, 100 TF menos 7.000. Lembra? Estão somando aqui. Isso tudo igual a zero. Beleza? Então vou somar os iguais aqui. 100 TF mais 100 TF vai dar 200 TF. 3.000 mais 7.000 vai dar 10.000. Vou passar já para o outro lado lá positivo. 10.000. Então eu tenho aqui que TF é igual a 10.000 dividido por 200, tá? Aliás, TF. Então, temperatura final é igual a 10.000 dividido por 200. Corta esses dois zeros aqui. 100 por 2 vai dar 50, tá? Graus Celsius. Então, a minha temperatura final do sistema, 50 graus Celsius, onde o corpo 2, que era o chá, que estava mais quente, forneceu energia, então forneceu calor para o corpo 1, que é a água, não é isso? Então, a água não, o leite, desculpa. Então a gente tem aí corpo quente fornecendo calor para o corpo mais frio e obtendo então a nossa temperatura final, que é letra C. E a gente termina aqui. Como é bom terminar exercício de caloria com o Xandão, tá? E aí fica pronto aí, fica a nossa AT corrigida, tá? Estudem pela AT, tá? Olhem o passo a passo dos exercícios, tenho certeza que vai ajudar muito vocês na nossa prova, que vai tratar de calorimetria, tá? E termometria.
prestem atenção na organização. Mais do que o raciocínio aqui é muito simples, tá? Os dados, como a gente sempre conversa, os dados, a gente vai sempre trabalhar com valores exatos, mas prestem atenção na organização. A gente se perde na organização dos dados e na resolução matemática. Prestem atenção nas operações distributivas, que elas são muito presentes nessa matéria. E estudem Tales, beleza? Gente, um abraço para vocês. Desculpa o vídeo grande, não deu para controlar. Eu falo pra caramba, vocês já sabem, tá? Mas espero ter ajudado vocês aí. Abraço para todo mundo. A gente se vê aí lá na sala. Até mais, gente. Tchau, tchau.